Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, tava aqui pensando sobre o Corinthians, né? Enfim, né? Por isso tô fazendo esse vídeo aqui. Queria desabafar com vocês, né? Sobre a condição do Dorival no Corinthians, né? Pensando um pouquinho sobre futebol, né? Eu, pelo menos, acho muito chato esse tema de política do Corinthians. Acho que ninguém gosta, né? E não vou ficar aqui cobrindo aqui com novas informações, até porque eu não tenho informações adicionais do que vocês já viram aí na alta mídia, né? O que eu posso dizer é que é lamentável, que é triste o que está acontecendo com o Corinthians, né? E a questão é saber a parte política nos próximos 60 dias, até porque deve ter uma reunião interna lá. Isso se o Augusto não provar a inocência dele, ele volta pro cargo. Eu acho que vai ser assim, né? Vai ter uma votação para ver se cancelam o afastamento do Augusto. Depois vai ter uma votação caso seja cancelado, né? Quer dizer, caso não seja cancelado, né? Para ter um novo presidente, então pode ter um terceiro nome aí, não ser o Osmar, não ser o Augusto, é um terceiro nome. Enfim, tá tudo muito efervescente, né? Mas falando do que a gente sabe por enquanto, né? O que também é pouco de informação, né? Mas é o que a gente pode fazer conjecturas aqui, né? Até porque vai ter a janela do meio do ano, a gente não sabe o que vai acontecer com o Corinthians com a diretoria que vai estar vigente, né? Se vai ter política de venda de jogadores, se vai ter política de reforços, né? Há quem diga que vai chegar homens de beirada, né, pro Dorival que ele tá pedindo, vai haver algumas saídas, né? Vamos ver o que acontece, né? Mas com o que a gente tem hoje, né, de Corinthians, né, eu queria falar sobre um tema que é a questão do Dorival Júnior, né? Se ele merece ou não ser criticado. Eu vi muita gente colocando post, né, falando quando é que o Dorival vai ser mandado embora, se vai ser em julho, se vai ser em agosto, se vai ser em setembro, né? E eu queria falar sobre, né? Eu queria falar sobre essa questão da paciência com o Dorival Júnior, o que eu acho também, tá? Eu acho, pessoal, que existe a questão do que eu acho e existe a questão do que será, né? Do que vai ser baseado no Corinthians, né? No aspecto histórico, no aspecto das últimas demissões de técnicos do Corinthians, né? O Dorival Júnior, ele vai ter um tempo. E eu nem conto esse aqui da parada FIFA, tá? Porque ele perdeu 5 jogadores do elenco aí para seleções, né? O Memphis, o Romero, Torres, o Martinez, né? O próprio Carrilho, né? Todos eles foram convocados para suas seleções nacionais. Aqui ele vai ter um pouco de tempo ali para tentar recuperar alguns nomes aí que estão no departamento médico, né? Dar um descanso para os jogadores e tentar vencer esse jogo do Grêmio, né? Que é no próximo dia 12 de junho, né? Após a data FIFA, né? Aí eu acho que ele vai ser realmente cobrado a partir da parada do Super Mundial, porque ele vai ter um mês aí para treinar a equipe do Corinthians, né? Para conseguir traçar algum padrão. E aí em julho, eu acho que ele vai ser, definitivamente vai ser cobrado. E em julho, rapaziada, eu acho que o deadline dele, na verdade, é o começo de agosto, né? Eu espero que ele chegue até lá, né? Porque a tabela de julho é bem difícil, mano. Tava aqui vendo. O Corinthians volta dia 12 de julho e já pega o Bragantino, que é um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Depois visita o Ceará lá no Castelão, que tem sido difícil bater o Ceará fora de casa. Aí tem clássico com o São Paulo no Morumbi. Recebe o Cruzeiro, que é um dos líderes do Brasileiro também. Pega o Botafogo fora de casa, que é um adversário difícil também. E aí tem as decisões contra o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Eu acho assim, pessoal. Muita gente fala que o Corinthians não tem mais chance de ser campeão de algo esse ano, né? Porque caiu da Sul-Americana. A Sul-Americana, eu acho que tem uma dificuldade bem menor do que a Copa do Brasil, né? Mas eu discordo um pouco, tá? Isso tudo vai ser solucionado, né? Com esse jogo contra o Palmeiras, tá ligado? Tem tanto a manutenção ou não do Dorival, quanto as pretensões do ano do Corinthians, né? Eu acho que tá claro que o único título que o Corinthians pode buscar é a Copa do Brasil. Acho que é praticamente impossível, muito inviável a gente buscar o título do Brasileirão, até pela distância de pontos que a gente já tá e pelo nível de elenco que a gente tem em relação ao Flamengo e o próprio Palmeiras, né, rapaziada? Então, o Dorival Júnior, os últimos 2 trabalhos dele que foram bons, né, que foi no Flamengo e no São Paulo, foi muito pautado pelos torneios de Copas, né? O Flamengo conseguiu vencer a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, fez o Campeonato Brasileiro ok ali, né? Meio G4, se não me engano, com o Flamengo apenas, muito distante do Palmeiras, que foi campeão brasileiro aquele ano. E fez a Copa do Brasil com o São Paulo 23, um Campeonato Brasileiro bastante ruim com o São Paulo, né? Mas conquistou a Copa do Brasil com o São Paulo. Então eu vejo que, baseado no nível de força de elenco que a gente tem, baseado no técnico em que a gente tem, a nossa única competição ainda é a Copa do Brasil.
O Palmeiras é um dos candidatos ao título da Copa do Brasil, né? Ao lado do Flamengo, são as equipes mais fortes aí para a competição. Se o Corinthians conseguir eliminar o Palmeiras, até pelo aspecto de rivalidade, pelo aspecto de clássico, né? Pelo aspecto anêmico, eu nem tô colocando aqui a força do Palmeiras, tá? O Corinthians chega grandão para as demais fases da Copa do Brasil. E, adicionando o fato de ser o Palmeiras, né, que é uma das principais equipes do futebol brasileiro atualmente, o Corinthians sim vira um dos credenciados, né, a ser campeão da Copa do Brasil. Até por ter um especialista na competição, que é o Dorival Júnior, né? Então eu acho, pessoal, que a manutenção ou não do Dorival vai estar muito pautada a esse confronto com o Palmeiras, tá ligado? Eu acho que ele tem uma chance de ouro pra se respaldar. O começo do Dorival não é legal, tá ligado? Até pela eliminação na Sul-Americana, o Corinthians não vem jogando bem. Eu entendo que tem a questão de tempo, mas eu acho que factualmente vai estar tudo condicionado para esse jogo. Você tem o retorno do Garro aí, que estava machucado o primeiro semestre todo praticamente, então é um reforço de peso pro Dorival. Eu acho que até lá o Yuri Alberto também volta, né? A estar à disposição pro Dorival Júnior, né? E eu acho que o foco vai ser totalmente na Copa do Brasil para esse jogo. Acho que os jogadores devem entender também que é a chance de ser campeão do ano. A mídia toda tá falando que o Corinthians tá praticamente eliminado, né? Que o Palmeiras vai passar. Então também tem esse aspecto pra galera se motivar. E eu acho que o Dorival Júnior pode dar um jeito de ir se classificando, como ele já fez, né? Com o próprio São Paulo eliminando o Palmeiras em 2023, né? Venceu os 2 jogos, né? Se eu não me engano, lá na Barra Funda e também no Morumbi, né, rapaziada? Então eu acho que o Corinthians, o Dorival e todo mundo deve olhar pra esses jogos, né? É claro que pra chegar nesse jogo a gente tem, como eu falei, a tabela de julho é bem difícil, tá ligado, mano? Você tem aqui alguns adversários que o Corinthians deveria vencer, né? Pra dar uma confiança. Seria interessante conseguir vencer o Cruzeiro e o Bragantino dentro de casa, pra dar uma resposta do tipo, porra, somos um time bom, tá ligado? Porque são equipes fortes que vão vir visitar a gente, né? Tem um clássico com o São Paulo no Morumbi, a gente vem perdendo todos os jogos no Morumbi pra equipe do São Paulo, então precisa dar uma resposta também nesse clássico pra chegar forte contra o Palmeiras. Também não adianta nada chegar contra o Palmeiras totalmente sem confiança, né? Eu tô trabalhando que o Dorival vai voltar da parada da Copa do Mundo de Clubes aí da FIFA melhor do que tá entrando, né? Então esse aqui é meu ponto de motivação pra esse jogo, tá ligado, pessoal? Eu acho que todos os caminhos do Corinthians levam pra esse clássico. Esse clássico, embora eu acho que ele tenha o favoritismo e talvez a obrigação do Palmeiras, né? De querer devolver, né, até o fato de ter perdido a final do Campeonato Paulista, eles vão vir babando também pra dar respostas pra torcida deles, né? Que eu sei que machucou eles também quando a gente venceu o Paulista, né? Pra gente também tem esse aspecto de ponto de virada, talvez, no ano de recuperação de confiança. O Corinthians vive uma crise no campo e fora de campo imensa. E talvez esse aqui seja o ponto-chave. Acho que o Corinthians tem que mirar com todas as suas forças pra esse confronto contra o Palmeiras. Ele vai valer muito pro Corinthians. E eu acho que o posicionamento dele tá estrategicamente interessante pro Corinthians, mesmo tendo uma tabela difícil ali em julho, né? O Palmeiras também vai ter que se dividir entre Copa do Brasil, talvez uma perca emocional, porque é muito difícil o Palmeiras vencer o Mundial. Nem tô aqui entrando no âmbito da zoeira, tá? Mas, pô, num campeonato que você tem Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, porra, a chance de um sul-americano vencer o Mundial é praticamente impossível, né, rapaziada? É muito difícil, é muito, muito complicado, né? E a gente sabe que é um título que os caras gostariam muito porque eles não possuem, né? Então, eu acho que estrategicamente tá um bom momento pro Corinthians pegar o Palmeiras, tá? Essa quantidade de tempo até lá, a gente precisa mudar as coisas até lá, inclusive, né? Precisa melhorar. Mas é isso, pessoal. Acho que é esse meu desabafo aqui contra esse confronto. De novo, né? Enquanto não tá tendo jogo aqui, a gente fica pensando nas coisas do futuro, né? E principalmente esse grande confronto que vai ter em julho e em agosto, certo? Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!